Cecília Rodrigues sempre foi uma mulher de pulso firme. Aos 42 anos, gerente financeira de um dos maiores bancos de São Paulo, ela construiu sua vida com determinação quase obstinada. Seus cabelos castanhos, sempre impecavelmente arrumados, e o olhar penetrante causavam admiração e um pouco de intimidação nos colegas. Filha de uma família de classe média de Ribeirão Preto, Cecília havia chegado longe por mérito próprio. Seu relacionamento com Augusto Mendonça começou de forma inesperada, num congresso de finanças em Belo Horizonte. Ele, advogado tributarista de 45 anos, herdeiro de um escritório renomado na capital mineira, conquistou Cecília com seu charme discreto e inteligência afiada. O namoro à distância perdurou por 2 anos, até que Augusto finalmente propôs casamento, oferecendo-se para mudar para São Paulo. O que Cecília não imaginava era que, junto com Augusto, viria a sogra, Isolda Mendonça, viúva de 68 anos e matriarca de uma tradicional família mineira. Desde o primeiro encontro, o clima entre as duas mulheres foi de tensão velada. Meu filho sempre teve um padrão de vida privilegiado, querida. Espero que você saiba administrar isso, comentou Isolda no primeiro jantar em família, enquanto examinava o apartamento confortável, mas modesto de Cecília. O casamento foi marcado para acontecer em uma vinícola no interior de São Paulo. Cecília queria algo íntimo, com apenas os amigos próximos e a família. Augusto concordou, mas Isolda tinha outros planos. Um Mendonça não se casa como um funcionário qualquer. Precisamos convidar a sociedade, os clientes importantes do escritório, os amigos da família, insistia Isolda toda vez que o assunto do casamento surgia. Aos poucos, a lista de convidados cresceu de 80 para quase 300 pessoas. E embora Augusto afirmasse que pagaria por tudo, Cecília sabia que o dinheiro vinha, na verdade, do império que Isolda administrava com mão de ferro desde a morte do marido. A gota d'água veio numa terça-feira chuvosa de setembro, faltando apenas 2 meses para o casamento. Cecília chegou em casa exausta, depois de um dia terrível no banco, para encontrar Isolda confortavelmente instalada em sua sala de estar. Augusto me deu a chave para que eu pudesse supervisionar algumas mudanças, explicou a sogra com um sorriso fino. Já que você trabalha tanto, pensei em ajudar com os preparativos. As mudanças incluíam a completa reformulação do casamento. Isolda havia cancelado o buffet escolhido pelo casal e contratado um chefe renomado que havia trabalhado para ela em Belo Horizonte. A decoração simples e elegante que Cecília havia planejado foi substituída por um projeto extravagante de um decorador famoso. Até mesmo o vestido de noiva, que Cecília já havia escolhido e pago, tinha sido reconsiderado. Encontrei um estilista maravilhoso que está disposto a fazer algo adequado à sua posição como futura senhora Mendonça, explicou Isolda, mostrando no celular o desenho de um vestido pomposo, que era exatamente o oposto do que Cecília desejava. Naquela noite, quando Augusto chegou, Cecília esperava apoio. Em vez disso, encontrou um homem dividido entre o amor pela noiva e o respeito quase submisso pela mãe. Minha mãe só quer o melhor para nós, querida. Ela tem experiência com esses eventos sociais e conhece pessoas importantes, justificou. Ele, evitando o olhar magoado de Cecília. Durante as semanas seguintes, Cecília percebeu que havia sido completamente excluída de seu próprio casamento. Os convites enviados ostentavam muito mais o sobrenome Mendonça do que a união dos noivos. As pessoas confirmavam presença e cumprimentavam Isolda, nem sequer mencionando Cecília. Foi quando, ao chegar em casa após mais um dia estafante, encontrou um recado de Isolda na secretária eletrônica. Cecília, querida, conversei com alguns convidados importantes e eles sugeriram trocar a data do casamento
para coincidir com a convenção anual dos advogados. Seria maravilhoso para a carreira de Augusto. Já verifiquei, e a vinícola tem disponibilidade. E pedi ao Augusto para depositar mais 20 mil na conta para cobrir os novos gastos com o transporte exclusivo dos convidados VIP. Ninguém vai ao seu casamento infeliz, querida. Lide com isso. Cecília encarou o telefone por longos minutos, as palavras de Isolda ecoando em sua mente. A frase final, especialmente, reverberava como uma sentença. Ninguém vai ao seu casamento infeliz. Lide com isso. Naquela noite, Cecília não conseguiu dormir. Às 3h da manhã, sentada na varanda de seu apartamento com uma taça de vinho tinto, ela tomou uma decisão. Com mãos firmes, acessou seu notebook e entrou no sistema bancário onde trabalhava há quase 2 décadas. Poucos sabiam, mas Cecília era a responsável por administrar os investimentos da família Mendonça em São Paulo. Um favor que ela fazia para Augusto, mantendo em sigilo até mesmo dos colegas de trabalho. Com sua posição privilegiada, tinha acesso a informações e recursos que a maioria dos funcionários nem sonhava. Informações são poder, murmurou para si mesma enquanto navegava entre as telas do sistema. Cecília descobriu algo impressionante. Isolda havia transferido uma fortuna considerável para contas em nome de Augusto nos últimos meses. O mais surpreendente, porém, era que todos os preparativos luxuosos do casamento estavam sendo pagos com o dinheiro de Cecília, não da família Mendonça. Augusto havia sacado mais de 100 mil reais de suas economias pessoais. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, mas determinação renovada, Cecília ligou para o trabalho, avisando que tiraria alguns dias de licença. Depois, silenciosamente cancelou todos os novos contratos que Isolda havia feito. O buffet caro, a decoração extravagante, os carros de luxo, tudo. Augusto ligou desesperado quando soube. "O que você está fazendo, Cecília? Minha mãe está furiosa." "Estou recuperando meu casamento", respondeu ela, com uma calma que não sentia, "e descobrindo quem é meu futuro marido de verdade." "Mas você não pode simplesmente..." "Posso sim. E há mais uma coisa que você deveria saber", interrompeu Cecília. "Percebi que todas as despesas desse circo que sua mãe montou estão saindo da minha conta, não da dela." O silêncio do outro lado da linha foi revelador. "Augusto, você sabia disso?" "Cecília, não é bem assim. Mamãe achou que seria mais prático usar seu dinheiro agora e depois compensar com um presente de casamento generoso." No dia seguinte, Cecília fez algo ainda mais drástico. Cancelou silenciosamente todos os cartões de crédito corporativos que Augusto e Isolda utilizavam através do banco. Cartões que ela mesma havia providenciado como cortesia especial, sem que constasse em qualquer registro oficial. Para sua surpresa, Augusto apareceu em seu apartamento naquela noite, visivelmente abalado. "Cecília, o que está acontecendo? Minha mãe tentou pagar o jantar com clientes e o cartão foi recusado. Foi extremamente constrangedor." Ela o encarou com firmeza. "Imagino que sim. Tão constrangedor quanto descobrir que o homem que você ama permitiu que a mãe dele tomasse conta do seu casamento e ainda usasse suas economias para pagar por isso." Augusto desabou no sofá, passando as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Eu sempre vivi assim, Cecília. Minha mãe controlando o tudo, decidindo o que era melhor. Desde que meu pai morreu, ela se tornou essa pessoa, e eu nunca tive coragem de enfrentá-la. Pela primeira vez, Cecília viu além do homem seguro e charmoso que havia conhecido. Viu um filho manipulado que nunca havia cortado o cordão umbilical. "O casamento está cancelado, Augusto", disse ela com voz firme. "Não vou me casar com alguém que não consegue se posicionar nem mesmo no próprio casamento." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Por favor, não faça isso. Eu te amo." "Se você me ama,
Vai ter que provar. E não é para mim que você precisa provar, mas para você mesmo. Augusto saiu cabisbaixo, prometendo voltar quando tivesse resolvido a situação. Cecília não acreditou muito, mas algo na postura derrotada dele despertou uma fagulha de esperança. 3 dias depois, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Era Tadeu, seu advogado e amigo de longa data. Você não vai acreditar, disse ele com voz animada. Augusto acabou de sair do meu escritório. Ele quer fazer um acordo pré-nupcial, protegendo integralmente seu patrimônio e garantindo total transparência financeira entre vocês. E mais, ele abriu mão de qualquer direito sobre seus bens futuros. Cecília ficou em silêncio, digerindo a informação. E tem mais, continuou Tadeu. Ele comprou um apartamento novo no seu nome, disse que quer recomeçar do zero, sem qualquer interferência da mãe dele. 1 semana se passou sem notícias de Augusto. Cecília havia decidido seguir com sua vida, focando no trabalho e recusando-se a ceder ao impulso de ligar para ele. Na sexta-feira, ao chegar em casa, encontrou um envelope elegante em sua porta. Dentro, um convite para jantar no restaurante onde tiveram seu primeiro encontro em São Paulo. Augusto a esperava na mesma mesa de 2 anos atrás. Parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas um brilho determinado no olhar que ela nunca havia visto antes. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Confesso que fiquei curiosa, respondeu Cecília, mantendo uma distância emocional. Tadeu me contou sobre suas decisões. Eu enfrentei minha mãe, falou Augusto após fazer o pedido, pela primeira vez na vida. Cecília ergueu uma sobrancelha cética. Foi mais difícil do que qualquer caso que já defendi no tribunal, continuou ele. Contei a ela que sabia sobre o dinheiro, sobre como ela estava manipulando nosso casamento e usando seus recursos sem seu conhecimento. Disse que não permitiria mais isso. E como ela reagiu? Como esperado. Primeiro negou tudo, depois tentou me fazer sentir culpado. Falou que eu estava abandonando minha própria mãe por uma mulher que mal conhecia. Augusto bebeu um gole de vinho e então ameaçou me deserdar. Cecília sentiu um aperto no peito. O que você disse a ela? Disse que ela podia ficar com todo o dinheiro, que eu tinha minha própria carreira e que era hora de viver minha própria vida. Ele sorriu levemente. Foi libertador. Na manhã seguinte, Isolda apareceu no apartamento de Cecília furiosa. Sem ser convidada, entrou quando a empregada abriu a porta. Você destruiu minha família, gritou a mulher mais velha. Augusto nunca agiu assim antes de te conhecer. Cecília, que estava tomando café na varanda, ergueu-se calmamente. Senhora Mendonça, é um prazer recebê-la em minha casa. Gostaria de um café? A tranquilidade de Cecília pareceu desestabilizar ainda mais Isolda. Não quero seu café. Quero que você entenda o que fez. Augusto vendeu suas ações no escritório da família, comprou um apartamento sem me consultar, cancelou o casamento que passei meses organizando. Cecília cruzou os braços. Isolda, Augusto tem 45 anos. Não acha que já é hora dele tomar suas próprias decisões? Você não entende, os Mendonça têm uma tradição, uma posição a manter. Entendo perfeitamente. E também entendo que você usou meu dinheiro, sem minha autorização, para manter essa suposta posição. Isolda empalideceu. Augusto contou isso a você? Ele não tinha o direito. Foi apenas um adiantamento temporário. Augusto não me contou nada. Eu descobri sozinha. Sou gerente financeira de um dos maiores bancos do país. Ou esqueceu disso? Isolda desabou no sofá. Toda a pose de matriarca desmoronando. Pela primeira vez, Cecília viu a mulher por trás da fachada. Uma viúva insegura, temerosa de perder a única família que lhe restava. Ele é tudo que eu tenho, murmurou Isolda, lágrimas começando a escorrer. Desde que Arnaldo morreu,
Cecília sentou-se ao lado dela, oferecendo um lenço. Isolda, Augusto não vai deixar de ser seu filho, mas ele precisa viver a vida dele, e eu a minha. E quanto ao casamento? Perguntou a mulher mais velha, secando as lágrimas. O casamento está cancelado, respondeu Cecília com firmeza. Mas isso não significa que Augusto e eu terminamos. Significa que, quando e se nos casarmos, será de um jeito que faça sentido para nós dois. 3 meses depois, Cecília e Augusto se encontravam numa pequena pousada à beira-mar em Ubatuba. Nenhum convidado VIP, nenhuma extravagância. Apenas 30 pessoas, amigos verdadeiros e família próxima, incluindo Isolda, que surpreendentemente havia aceitado o convite. Na recepção simples, mas elegante, Augusto se aproximou de Cecília com 2 taças de champanhe. Feliz? Muito, respondeu ela, observando os convidados conversando animadamente. E surpresa com sua mãe. Ela parece estar realmente se esforçando. Augusto sorriu. Terapia. 2 vezes por semana. Foi a condição que coloquei para que ela participasse do casamento. Do outro lado do salão, Isolda conversava com Beatriz, a mãe de Cecília, as duas rindo como velhas amigas. Nunca imaginei ver essa cena, comentou Cecília. Nem eu, mas as pessoas podem mudar quando encontram seus limites. Cecília ergueu a taça num brinde. Há limites saudáveis e há novos começos. Quando a pequena cerimônia começou, Cecília notou que Isolda chorava silenciosamente. Mais tarde, durante a recepção, a sogra se aproximou visivelmente emocionada. Obrigada, disse Isolda num raro momento de vulnerabilidade, por não desistir dele e por me mostrar que eu também precisava mudar. Cecília sorriu. Ninguém deve ir a um casamento infeliz, lembra? Isso inclui a mãe do noivo. 1 ano depois, Cecília e Augusto celebravam seu primeiro aniversário de casamento na varanda do novo apartamento. Muito havia mudado. Augusto agora trabalhava como consultor jurídico independente, livre das amarras do escritório familiar. Cecília havia sido promovida a diretora de investimentos no banco. O telefone tocou, interrompendo o brinde. Alô? Atendeu Augusto. Seu rosto se iluminou. Mãe, estávamos justamente falando de você. Isolda havia se transformado no último ano. Depois de décadas controlando a vida do filho e dos negócios da família, ela encontrou uma nova paixão. Trabalho voluntário com mulheres empreendedoras de baixa renda. Usava sua experiência em negócios para orientar pequenas empresárias, algo que jamais imaginaria fazer antes. Ela está nos convidando para jantar no domingo, explicou Augusto ao desligar. Quer nos apresentar alguém. Alguém? Cecília ergueu as sobrancelhas intrigada. Um amigo nas palavras dela, mas percebi um tom diferente. O jantar de domingo revelou a surpresa. Geraldo, um professor universitário aposentado que Isolda conhecera no programa de voluntariado. A forma como ela olhava para ele não deixava dúvidas. Nunca havia assim, comentou Augusto na volta para casa. Tão leve, quase juvenil, Cecília sorriu, lembrando-se do caminho percorrido, de um quase casamento desastroso a uma família reestruturada, com limites saudáveis e respeito mútuo. Às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor, refletiu ela. Sua mãe quase perdeu você. Isso a fez repensar toda a vida. E eu quase perdi você, acrescentou Augusto, apertando a mão dela enquanto dirigia. Foi a melhor coisa que nunca aconteceu. Naquela noite, deitados na cama, Cecília pensou na mensagem que havia mudado tudo. Ninguém vai ao seu casamento infeliz. Lide com isso. A frase que Isolda deixara com arrogância transformara-se em uma lição valiosa para todos. O karma havia feito seu trabalho silencioso, não como vingança, mas como oportunidade de crescimento. Isolda perdera o controle sobre Augusto, mas ganhara uma vida própria, genuína.
Augusto perdera a segurança das tradições familiares, mas encontrara sua própria voz. E Cecília, que quase perdera seu amor próprio em nome de um casamento de aparências, redescobriu sua força e ajudou a transformar 3 vidas no processo. No fim, sussurrou para si mesma enquanto Augusto dormia ao seu lado: ninguém vai ao casamento alheio para ser infeliz. Todos buscamos a mesma coisa, conexões verdadeiras e a coragem de ser quem realmente somos.